Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre Kubernetes. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre os pods. Resolvi gravar porque isso escrito ia ficar um pouco grande, talvez o entendimento ia ficar um pouco complexo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar do ciclo de vida dos pods, né, e suas fases e o que pode acontecer durante a execução de um pod. Vou usar um material que eu já tenho aqui preparado, visto que o objetivo aqui é só entender o status mesmo, o ciclo de vida do pod e não a parte de código. Mas eu também posso disponibilizar isso depois. Então vamos lá, pessoal. Durante o processo de criação de um pod, o pod ele passa por algumas fases, que é paid, running, sucesso e failed. Assim que criamos um pod, o kubesctl ele logo agenda esse pod para rodar em algum node. Então ele começa com status em paid e é nesse ponto que o node começa a criar toda a infraestrutura do seu pod. Endereço IP, os containers que tem lá dentro, ou container, né? É importante ressaltar que um pod ele pode ter mais do que um container e a forma de você acessar esse container dentro desse pod é mudando a porta de cada container que você tiver lá dentro. Assim que ele finaliza a criação desse pod, ou a tentativa de criação desse pod, ele pode vir de paging para running, que é onde o seu pod vai estar apto a estar rodando, ou ele pode vir de paging para failed. Que momento que ele pode vir de paging para failed? No momento que o seu pod ele estiver com algum problema, talvez de estrutura, de sintaxe, algo não estiver bem configurado e não estiver em conformidade com o seu node. Se estiver em conformidade com o node, ele passa para o running. Podemos dizer que seria um bad request dentro do seu pod, né? Algum erro ali de sintaxe ou algo do tipo. Enquanto em running, ele começa a rodar e nesse ponto aqui o seu pod já está funcionando, mas agora ele vai estar tentando rodar o container dentro desse pod. Então aqui também ele pode acontecer de sair de running para failed, se o seu container tiver com algum problema, e se tiver tudo certo, ele vem de running para sucesso. Então seguindo aqui, como eu disse, um pod ele pode ter vários containers. Esses containers influenciam diretamente as fases do pod. Enquanto um pod tem suas fases, por outro lado o Kubernetes ele vai controlando o estado do container e esses estados são os terminated, waiting e running. Além dos três estados, ele também vai ter um reason, que no caso é esse aqui. Esse reason ele vai servir para dar uma explicação melhor do porquê desses três estados aqui. Ixi, aqui foi uma bola não. Pronto. Do porquê esses três estados. Falando aqui então um pouquinho do waiting. Nessa fase aqui, o seu container ele fica em waiting e ali vai estar tendo um init container, um banco de dados ou algo sendo carregado. O running, como eu já havia falado antes, né? Assim que todos os containers subirem, a aplicação dentro do seu container estiver rodando, ele vai ficar nesse estado de running. Caso a aplicação caia ou ela seja finalizada por alguma questão, seja tenha sido completada ou até tenha dado uma falha, ela vai para o status de terminated. Agora vamos explorar na prática como que funciona esse ciclo de vida do pod. E para isso eu tenho 3 demos aqui, que é o failed, o running e esse sucesso. Falo sucesso porque eu não sei falar isso aqui em inglês não. Todas as aplicações são .NET e a primeira aqui ela é um console, né? Uma aplicação é um console, ela fica rodando durante 30 segundos, ela tem um TED Sleep aqui para ela poder dormir e ela sai com exit 1. Então, consequentemente, né, vai dar erro no container e vai também disparar um erro no pod. Isso aqui. A segunda é uma aplicação ASP.NET. Então essa aplicação ela fica rodando dentro do container, aguardando requisições HTTP e o status dela é sempre running, certo? A terceira é muito parecida com a primeira, também ela tem uns 30 segundos, thread sleep aqui para ela dormir também, porém ela sai com exit 0, exit port 0, que é de sucesso. Agora bora ver na prática isso. Vou abrir aqui meu terminal. Esse primeiro exemplo que a gente vai usar é o container com estado running. Então,
na verdade o waiting, né? Que é o momento que o container está esperando para ele poder ser aprovisionado. Nesse primeiro estado, eu já vou deixar o kubectl, o K9S aberto, porque essa é uma ação muito rápida. Então o kubesched ele agenda o pod no node, o node já sobe rapidamente esse kubesched, fazendo aquelas questões que a gente já falou, criando os IPs, o IP e subindo o container. Então, como é um pouco rápido, eu vou pegar aqui uma colinha que eu tenho. Antes disso, pra mim não esquecer, deixa eu só colocar um caminho aqui para não ficar colocando toda a kubectl. Beleza, eu tenho já uma cola aqui, vou colocar ela e a gente já pula aqui por coisa para ver. O estado dele já é running. Eu já fiz alguns testes, então provavelmente na hora de criar essa imagem aqui ele já tinha quase tudo feito, ele só foi refazendo, né? O status do meu pod é running, o estado do meu pod também é running, e ele não tá com nenhum reason aqui, né? Até porque ele também não disparou nenhuma ação, né? Nenhum estado aqui pra gente poder ver o reason. Se a gente for voltar aqui, dar um L para ver o console, pode ver que está rodando perfeitamente, esperando requisições HTTP. Dá um S aqui e vamos para o segundo exemplo. Então, pessoal, vamos aqui para o segundo exemplo, que é o failed. Ele é um pouco parecido o comando, eu tenho uma cola aqui, vou copiar. Beleza. Só que ele vai ter dois comandos adicionais, que é o dry e esse "-o". Dry run igual a client e esse "-o" YAML. O que esse dry run faz? Ele basicamente vai simular um comando kubectl e mostrar um YAML gerado, sem criar ele não cria nada de verdade dentro do cluster. Ele faz uma simulação local mesmo no cliente, sem enviar nada para a operação da API do Kubernetes. Já esse "-o", ele manda imprimir a saída em formato YAML. Ele não cria um deployment de verdade. Ele gera um manifesto YAML desse pod, usa a imagem, ou seja, ele executa dois comandos, que é o de gerar o YAML e depois o de salvar o arquivo. Vamos dar um Enter aqui. Beleza. Depois de feito isso, a gente precisa criar a execução desse pod no cluster. Então, bora dar um create. Eu também tenho uma colinha aqui. Vou pegar ela, colar. Vamos correr para lá agora para o K9S. Aqui no K9S, a gente vai aguardar os primeiros 30 segundos para ele dar um exit code 1, que nem a gente viu. Ele vai reiniciar e a gente vai ver o próximo comportamento. Então, vamos aguardar aqui. Beleza. 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 Vamos dar describe nele para ver como é que tá esse pod por dentro. Então, a gente pode ver que no status desse erro, no result dele vem o status do erro, o porquê que ele terminou. O pod, ele não deixa de rodar, né? A gente pode ver que o problema não é no pod, então ele continua com o seu IP de pé, ele continua com todas as suas valências de pé, porém o que está dando erro é o container. Então por isso que o pod ele vai estar sempre reiniciando. A gente pode ver aqui no estado dele que ele está como terminado, reason, error e exit 1, o exit code 1. Vamos para o terceiro e último teste. Beleza. Esse terceiro exemplo ele tem que trazer sucesso pra gente. Eu também tenho uma colinha muito parecida com o de failed. Eu vou usar a colinha que eu tenho aqui. A gente já vou falar. Basicamente aqui eu só estou mudando a imagem. Vamos dar um create e ver o comportamento desse pod aqui no K9S. Beleza, vamos aguardar aqui ele executar. Beleza, ele executou. Na primeira execução dele, a gente pode ver que rapidamente ele volta a executar.
Vamos esperar para ver aqui qual que é o segundo comportamento dele. Pronto. Nessa segunda execução, o estado dele agora é completed. Vamos examinar esse pod. Então esse pod continua running, tá aqui com o seu IP, tá aqui com o seu estado que é terminated, o reason dele é completed e o exit code é 0, porque foi um pod que funcionou. Agora só mais um detalhe, vamos esperar ele executar uma terceira vez para me mostrar um detalhe. Aqui a gente pode ver que ele também dá um crash loop back off. Foi bem rapidinho aqui, mas ele deu. Aí você me fala por que que um container que ele está funcionando, ele terminou a sua tarefa, agora ele também está dando esse status de erro. Esse estado de erro, né? Crash loop back off. Sobre o crash loop back off a gente pode falar em outro momento, não é o foco aqui. Então eu vou falar só como resolver para isso não acontecer. O pod, você pode adicionar nele uma política que se chama Restart Policy. Vamos ver aqui no código. Restart Policy. Ela aqui, ó. Nesse caso, essa política, essa policy, ela está em always, ou seja, ela vai estar sempre executando independente do resultado que esse container der, independente do resultado desse pod. Ele vai estar sempre executando. Para a gente mudar isso, a gente pode colocar uma nova política. No caso, eu vou colocar on failure. Acho que é isso. O que que essa política faz? Ela diz assim: só execute esse pod novamente se der ruim, se der algum problema nesse pod. Caso contrário, pode finalizar. Vou salvar. Essa política ela poderia também ser colocada aqui no failed, mas como o failed ele é um pod que está dando erro, ele ia ficar sempre executando. Então aqui a gente coloca never, porque a gente não quer mais que ele execute caso ele dê erro. Vou salvar também. Vamos apagar esses dois pods. Então apaga esse. Ctrl D, tá pessoal, para apagar. Beleza, vamos voltar para cá. Vamos criar novamente os dois pods, o de failed e o de sucesso, e ver qual que vai ser o comportamento dele agora com a nova política que a gente criou. Então já vou colocar aqui e criar. Esse também. Criar os dois de uma vez. Criar. Beleza. Vamos ver agora. Então tá aqui o failed tá rodando e o de sucesso tá rodando. Vamos ver qual que vai ser o comportamento dos dois. Depois a gente dá um describe no pod e ver como isso ficou. Beleza, o de failed deu erro. E não reiniciou. O de completed completou. Vamos ver se ele vai reiniciar. Também não reiniciou. Vamos dar describe nesses pods. Aqui agora você vai ver que o status do pod ele muda. Por que que ele muda? Por causa da nossa nova política. Você lembra que antes o pod ele era sempre running, independente do estado do container? Agora o pod ele está refletindo o estado do container. Então o estado do container agora é o terminated error, exit 1, então pod falha. Não quero mais que ele executa, quero que ele executa no caso só uma vez. Volto aqui. Mesma coisa com completed. Agora o status dele é de sucesso. Vamos ver o estado. Terminated, complete. É importante saber sobre essas políticas, porque em uma dessas você pode deixar aqui um pod rodando eternamente, sendo que era para ele executar algo simples. Então por isso que é importante. Só um outro ponto que é importante se atentar é esse status aqui. Esse status ele não vai estar refletindo o status do pod. Esse status aqui ele reflete o estado do container. No caso, se a gente for entrar aqui em error,
ele está refletindo o estado desse container, não o status do pod. Mesma coisa se viermos nesse outro pod, ele vai estar refletindo sempre o ISO do container e não do pod. Por que esse aqui está running? Porque esse é o estado atual do nosso container. Esse aqui ele segue com o always, então ele vai estar sempre rodando. Então é isso, pessoal, espero que tenha dado para entender e até a próxima.